quero convidar você a abrir sua Bíblia, num trecho das Escrituras. Nós vamos refletir alguns minutos nesse texto das Escrituras que fica no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versos 25 a 34. Então, Mateus 6, de 25 a 34. Nesse trecho, meu desejo é pensar algumas questões, algumas considerações que Jesus fez sobre como lidar com a ansiedade. O tempo que nós temos vivido tem sido extremamente ansioso, provocado ansiedade naqueles que nem tinham sinais de ansiedade. E aqueles que já viviam uma vida ansiosa têm passado por uns sofrimentos terríveis. E nesse trecho que nós vamos ler, que está em Mateus, capítulo 6, versos de 25 a 34, Jesus faz algumas considerações importantes, bastante úteis para nós, que somos seus seguidores, a respeito de como lidar com a ansiedade. Então, eu vou ler o texto agora, espero que você já tenha encontrado aí na sua Bíblia, ou no aplicativo, no celular. Você abre em Mateus 6, de 25 a 34. Diz assim o texto da palavra de Deus. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Verso 28, porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Verso 31, portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, verso 34, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Deus de bondade, que teu Espírito tenha liberdade de falar ao nosso coração, Senhor. Senhor, que não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja reunida virtualmente nesse momento, Senhor Deus. Que se fixe a mente e o coração do teu povo, tudo aquilo que o teu Espírito quer dizer. É a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Jesus não tinha diplomas de medicina, nem era formado em psicologia, lá pela Universidade de Jerusalém, realmente não era. Mas ele conhecia e conhece como ninguém a alma humana. E conhece não só a superficialidade da alma humana, mas as suas confusões internas, os meandros da alma humana. Jesus é um leitor profundo, pertinente e amplo da natureza humana. A gente vai ver nesse trecho 3 orientações básicas deixadas por Jesus para nós lidarmos com a ansiedade. E me parece que são orientações muito pertinentes para os tempos que nós estamos vivendo agora. A primeira dessas orientações está contida nos versos de 25 a 27. O trecho de 25 a 27 diz assim, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta.
Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Esse primeiro bloco de texto que nós estamos lendo, do 25 ao 27, meus irmãos, me parece dizer que Jesus está nos orientando a que nós nos ocupemos com o amor de Deus. Eu acho que essa é a primeira orientação. Ocupem-se com o amor de Deus. Quando os pensamentos de uma pessoa giram em torno sempre dos mesmos assuntos, quando a mente se ocupa exclusivamente em resolver aquilo que deixa a gente inseguro ou ansioso, a ansiedade toma conta da pessoa. Ela se torna quase inevitável quando a mente se ocupa apenas das coisas que dão preocupação. Como é possível lidar com esses momentos em que a mente parece se afunilar e se agarrar apenas a algumas poucas coisas que nos tiram a paz? Isso é importante a gente pensar sobre isso. E é interessante porque Jesus, ele não faz pouco caso da nossa necessidade de segurança. Jesus não está dizendo, esqueçam essa coisa de se sentir seguro, de encontrar paz. Não, ele sabe mais do que ninguém. Ele sabe que fora do jardim, aonde a humanidade se encontra desde a queda de Adão, a insegurança é a regra. A regra é nos sentirmos inseguros. A regra é estarmos ansiosos pelo futuro. A regra é o coração se encher de medo. Mas o Senhor disse que nós devemos buscar essa segurança que nós precisamos, da qual nós precisamos, naquele que habita nos céus, não nas coisas que nos cercam. O Senhor não nega a nossa necessidade de nos sentirmos seguros, mas Ele está dizendo que se a nossa mente afunilar apenas para os problemas que nos tiram a paz, a ansiedade será uma situação inevitável. Em vez disso, Ele disse que nós devemos buscar essa paz, essa segurança que nos traz a paz naquele que habita desde os céus. O ponto central da resposta que Jesus oferece para nós, meus irmãos, para nós lidarmos com a ansiedade, tanto nos tempos difíceis que nós estamos, como em qualquer outro tempo, o ponto central é a confiança em Deus. É a certeza de que o Senhor nos ama, de que Ele sabe as nossas necessidades e de que Ele vai agir para nos guardar do mal. Veja só como é que o Senhor está nos orientando. A certeza de que Deus nos ama, a convicção de que Ele conhece as nossas necessidades e a certeza de que Ele vai nos guardar do mal. Essa confiança em Deus é o caminho apontado por Cristo Jesus para nós lidarmos com dias cheios de ansiedade. O Senhor explica que a saída para as inseguranças da alma é a confiança que aquele que já nos deu a vida, que é o que há de mais importante, Ele também vai nos dar tudo o que é necessário para que a vida prossiga. Entende isso? O Senhor já nos deu o que é mais importante, Ele já nos deu vida. E aquele que nos deu vida também vai nos sustentar, Ele também vai agir para que a vida que Ele deu prossiga. Aliás, é bom a gente se lembrar que o Senhor Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. É esse o desejo do Pai, é esse que é o desejo do Filho, é nos dar vida, Ele veio para isso. E é confiando nesse amor de Deus que nos trouxe Jesus Cristo, é confiando que o Senhor deseja fazer o melhor para as nossas vidas, que nós podemos lidar com a ansiedade dos dias difíceis. Se nós percebermos que a vida é mais do que comer e beber e vestir, e é isso que Jesus está dizendo, se nós compreendermos que a vida vai muito além de ser promovido, vai além de comprar um carro, de abrir uma empresa, de ser popular, de se casar, de entrar na universidade, a vida vai muito mais do que isso. Se nós compreendermos que a vida vai além dessas coisas, então nós veremos que o Senhor, na verdade, já nos deu o principal. Nós já temos dele a vida, uma vida que é eterna.
Se nós confiarmos no amor dele, nós veremos, meus amados irmãos, que o Senhor não nos negará aquilo que é necessário para que a vida que ele já nos deu prossiga. E ele fará isso segundo a sua vontade, sim, e para o louvor do seu nome. Não é da maneira como nós queremos, mas é da maneira como ele deseja fazer. A vida, meus irmãos, meus amigos, a vida é um presente eterno. A vida é um presente inexplicável de Deus. A vida tem origem em Deus e ela se realiza plenamente em Deus. Por isso, Deus se alegra em sustentar a vida. Acredite, em nome de Cristo Jesus, Deus deseja o seu bem. Deus é confiável, ele é digno de confiança e ele já demonstrou isso na cruz, entregando o seu filho para morrer no seu lugar, no meu lugar. Ele é digno de confiança, sim. E é essa confiança em Deus que vai nos fazer andar pelos dias difíceis que nós estamos vivendo, meus amados irmãos, sem sucumbir ao sentimento de ansiedade que tem assediado a todos nós. Confiar em Deus é a proposta de Jesus Cristo. A proposta para lidarmos com a ansiedade. A confiança no Senhor. Agora, essa confiança, preste bastante atenção, não é a certeza de que tudo vai acontecer como você gostaria que acontecesse. Essa confiança é a convicção de que tudo que acontecer será para o seu bem. Veja que há uma diferença muito grande entre as duas coisas. A confiança não é de que as suas vontades serão realizadas. A confiança não é de que o que você deseja vai acontecer. A confiança é de que tudo que acontecer na sua vida está sob os cuidados do Deus amoroso, que vai tornar tudo isso para o seu bem. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados conforme o seu nome. É isso que o Senhor Jesus está nos dizendo. Confiar que Deus é o sustentador e mantenedor do universo, tira de sobre os nossos ombros as responsabilidades que nós não temos como dar conta. Estão além daquilo que nós podemos fazer. Nós não somos os sustentadores da vida, meus irmãos. Nós não temos como sustentar nem a nossa vida. Então, nós precisamos sair desta cadeira de sustentadores da vida e deixar que Deus se sente nela, porque é Ele quem sustenta a vida. Foi Ele quem criou e é Ele quem mantém, e é o seu amor que sustenta a vida nesse universo inteiro. E quando nós, então, confiamos nesse Deus que é sustentador e mantenedor da vida, uma tonelada de preocupações podem ser retiradas diante dos nossos ombros e nós podemos descansar no nosso Deus que está cuidando de tudo, inclusive de nós. Você está disposto a confiar que o Senhor está no controle das coisas? Eu sei que não é fácil fazer isso. A gente o tempo todo luta com esse sentimento de tomar as rédeas da vida. Mas o que você acha de entregar os pesados fardos que você tem carregado aos pés de Deus? O que você acha de tomar sobre os seus ombros a leveza da confiança em Jesus Cristo? Ele disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele nos chamou para aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. Essa é uma boa hora para você encontrar descanso para sua mente cansada. O Senhor está disponível, pronto a receber a sua oração e a encher o seu coração de paz. Ocupe-se com o amor de Deus. Esta é a primeira orientação de Jesus para nós lidarmos com a ansiedade nesses dias difíceis. Mas a gente continua lendo o texto e me parece que Jesus vai falando também do reino de Deus. E eu entendo que essa é uma segunda orientação de Cristo. E nós devemos nos ocupar com as coisas do reino de Deus. Quando a gente se ocupa com essas coisas do reino de Deus, isso nos ajuda a lidar com a ansiedade. Mas como é que isso acontece? Como é que ocupar-se com as coisas do reino de Deus pode nos ajudar a lidar melhor com a ansiedade?
Bom, para explicar isso, Jesus fala de aves e de flores. É impressionante, né? Como é que Jesus, de forma carinhosa, começa a falar sobre a natureza criada, de coisas simples do dia a dia, para tentar explicar como é que Deus chega ao nosso coração e nos enche da paz e da tranquilidade de que nós tanto precisamos. Eu separei aqui 2 versos, o verso 26 e o verso 30. Eles dizem mais ou menos assim, o verso 26 diz: observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E no verso 30, Jesus diz assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Eu queria que você me acompanhasse agora nesse raciocínio para a gente compreender bem o que Jesus está ensinando para a gente nesse momento. Quando um pássaro desempenha o papel que Deus deixou para ele neste mundo, ele encontra sustento para a vida. Quando as flores desempenham o papel que Deus deixou para elas se tornam esplendidamente lindas. Dentro da arquitetura, da economia de Deus, ele planejou um mundo onde a vida é sustentada e a segurança é garantida até para os pequenos seres, quando eles desempenham o papel que Deus estabeleceu para eles. E o Senhor usa, então, essa linguagem poética que enche os olhos e enche o coração, para explicar que nós também precisamos cumprir o nosso papel, nos ocupar das coisas que dizem respeito ao reino de Deus. Qual é o nosso papel no reino de Deus? Como nós devemos viver para nos sentirmos seguros, assim como a ave e assim como a flor seguramente cumpre aquilo que Deus estabeleceu para elas como papel. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso no verso 31. Ele diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. E a primeira destaque que eu queria fazer é que Jesus diz que nós não devemos ficar inquietos. Mas, dito de outra forma, é como se Jesus tivesse dizendo para a gente: fiquem quietos. Fiquem quietos. Essa, meus amados irmãos, é uma das grandes participações que nós podemos fazer no reino de Deus. Ficar quietos. Não se movimente muito, não fale muito, não faça barulho. Fique quieto. Talvez seja difícil para a gente ficar quieto, porque o mundo que a gente vive é muito agitado. E a gente tem dificuldade de ter esse tempo de quietude. Mas se nós nos exercitarmos na quietude, nós seremos recompensados pelo nosso Deus. Eu vou aqui trazer a palavra de 2 servos de Deus registrados nas Escrituras, que falam sobre essa necessidade de nós nos aquietarmos na presença de Deus. O primeiro deles é Davi. No Salmo 39, o salmista Davi fez afirmações reveladoras sobre essa natureza humana inquieta que nós temos. O Salmo 39, a partir do verso 5 até o verso 7, diz assim: eis que mediste os meus dias a palmos. É o salmista falando com Deus. Eis que mediste os meus dias a palmos. O tempo da minha vida é como que nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda qual uma sombra. Na verdade, em vão se inquieta, amontoa riquezas e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu?
A minha esperança está em ti. Oh, Deus, bendito seja o nome do Senhor. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Nós somos inquietos, irmãos, mas nós precisamos abrir mão das inquietações que nos consomem e colocar nossa esperança no Deus que nos ama, no Deus que nos resgatou, no Deus criador de toda a vida e mantenedor de toda a vida. A nossa esperança precisa ser colocada no Senhor. Davi fala dessa inquietação e conclui de forma maravilhosa, dizendo que a esperança daqueles que são inquietos precisa estar no Senhor. O coração se aquieta na presença daquele que tem o dom da vida, o dom do amor. Moisés também fala sobre essa inquietação. Diante da ansiedade da multidão, imprensados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho, quando o povo estava saindo do Egito em direção à Terra Prometida, Moisés convidou o povo a desempenhar o seu principal papel na libertação que Deus ia fazer. E qual era o principal papel? Abrir mão da ansiedade, confiar em Deus e ver o livramento do Senhor. Moisés disse sim. Moisés, porém, disse ao povo, não tem mais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará. Ah, amados irmãos, nós precisamos nos aquietar e aguardar e ver o livramento que o Senhor tem preparado para nós. A quietude na presença de Deus é um dos nossos papéis no reino de Deus. Aquietarmos diante dele até que ele realize a plena salvação, toda a obra de redenção, toda a libertação, todo o aperfeiçoamento que ele deseja e quer realizar nas nossas vidas. Apenas quando nós nos inquietamos, aliás, nos aquietamos, apenas quando nós ficamos quietos, é que a ansiedade pode se desfazer. E ela se desfaz como fumaça na presença de Deus. Há um belo salmo que também fala sobre isso. E eu gostaria de convidar você a ler comigo esse salmo. E eu vou dar tempo para você abrir sua Bíblia. É o salmo de número 46. Então, abra sua Bíblia. E eu queria que você lesse, junto comigo, esse salmo que fala a respeito da necessidade de nós nos aquietarmos, ficarmos quietos na presença do Senhor. É essa quietude na presença dele que vai nos livrar da ansiedade que consome a alma. Salmo de número 46. O salmista diz assim, a partir do verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém. Socorro bem presente na angústia. Ele nos socorre na angústia, meus irmãos. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio do mar, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, nós não temeremos, porque o Senhor é socorro presente na angústia. Verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Verso 6, bramam nações, reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, ele é o nosso refúgio, amados irmãos. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. É ele que quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Bendito seja o nome do Senhor, irmãos, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso refúgio. Nele nós podemos nos aquietar e encontrar a paz que tanto precisamos. Nele nós podemos ficar quietos e ver a ansiedade que nos consome se dissolver como fumaça. Mas o Senhor, falando ainda sobre nos ocuparmos do seu reino, ele diz algo importante também, algo que tem guiado muitas pessoas por sábios caminhos por muito tempo. No verso 33, o Senhor diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse é um texto muito conhecido, muito conhecido. Muitos de nós sabemos decorado esse texto, porque ele nos leva a confiar no Senhor. Ele nos leva nos momentos de privação, nos momentos em que nós estamos confusos com aquilo que a vida tem feito conosco, a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, na confiança de que o Senhor vai suprir as nossas necessidades. O que é buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus tem a ver com não tentar construir um reino para si mesmo. Buscar o reino de Deus é abrir mão do seu reino. Porque aqueles que tentam construir o seu próprio reino, eles vão ser consumidos na manutenção do seu reino. Aqueles que tentam criar os seus próprios propósitos de vida, as suas próprias estratégias, o seu próprio destino, aqueles que colocam os propósitos de Deus de lado e o reino de Deus de lado, vão gastar suas energias para manter o seu reino. E isso vai trazer grandes doses de ansiedade. E o que eu estou dizendo com isso, meus irmãos, é que muitas vezes a ansiedade que nos consome é porque nós estamos cuidando daquilo que é nosso e não do Senhor. Daquilo que nós inventamos de fazer. Daquilo que nós achamos que era o que deveria ser feito. E aí, porque nós achamos que deveria ser feito, nós temos que agora fazer aquilo funcionar. Mas, às vezes, aquilo nunca foi o que Deus queria que fosse feito. E aí a gente fica ansioso, angustiado, pedindo para Deus nos ajudar, nos socorrer, a resolver aqueles problemas que nós temos tido. E talvez Deus dissesse para a gente: esses problemas, você está com eles porque você resolveu estabelecer o seu próprio reino, são as suas coisas, são o que você decidiu fazer, não era isso que eu queria que acontecesse em sua vida. Buscar o reino de Deus é abrir mão de um reino próprio e pessoal. Ao buscar o reino de Deus, você vai ser levado pelo Espírito de Deus a se submeter àquilo que o Senhor deseja fazer. Então, deixe-me lhe fazer um pedido. Se você quer buscar o reino de Deus, eu queria que você tentasse deixar de ser o governante da sua vida. Deixe de ser aquele que governa a sua vida. Deixe de ser aquele que dá direção a tudo, sem consultar nada nem ninguém. Confie no Senhor. Adira ao reino de Deus. Se junte ao que Deus está fazendo. Se junte à obra de Deus neste mundo. Se apegue àquilo que Deus está realizando na vida das pessoas em volta de você. E não deixe que as preocupações com aquelas coisas que você gostaria de fazer lhe consumam. Ao buscar o reino de Deus, você vai ser levado pelo Espírito às pessoas à sua volta. Entende isso? Quando o reino é nosso, nós ficamos preocupados conosco. São as nossas coisas, as nossas preocupações, as nossas angústias, os nossos bens, os nossos recursos, as nossas famílias. É tudo nosso. Mas quando nós nos voltamos para o reino de Deus e buscamos esse reino em primeiro lugar, o Espírito
Espírito nos remete de volta às pessoas em nossa volta, e não a nós mesmos. As necessidades das pessoas vão saltar aos seus olhos quando você buscar o reino de Deus. E aí a ansiedade que estava ali consumindo a respeito da sua própria vida vai ser transformada em um cuidado amoroso pela vida das outras pessoas. Entende como é que Deus trata a ansiedade? É como se ele olhasse para nós e dissesse: você está entendendo que o seu coração está ansioso porque você está voltado para si mesmo? Que você não está confiando que eu vou suprir as suas necessidades? E aí o Senhor olha para nós e diz: confie que eu vou suprir as suas necessidades. Busque primeiro o meu reino, e eu vou guiar você a conduzir tudo que você tem, tudo que você é, para cuidar daqueles que estão em volta de você. Foi isso que Cristo fez. Cristo abandonou a glória, a sua condição divina, por um breve momento, e ele veio e se fez homem no meio desse mundo corrompido. Porque o amor nos leva a cuidar dos outros e a pensar nos outros. E quando fazemos isso, o nosso coração vai se desvencilhando da ansiedade que tanto consome a gente. Então, esse foi o segundo conselho, né, de Cristo, a segunda orientação de Cristo: ocupar-se com o reino de Deus. Primeiro, ocupar-se com o amor de Deus. E agora, ocupar-se com o reino de Deus. E, por fim, a terceira orientação que o Senhor nos dá, e que tem sido abraçado por muitas pessoas e experimentado por muitas pessoas que lidam com suas ansiedades e com lutas terríveis em suas vidas, está no verso 34 do nosso texto. Diz assim: portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a preocupação de cada dia. Entende isso, meu irmão? A preocupação do dia já é mais do que o que a gente consegue levar. Jesus está dizendo: preocupe-se, ocupe-se com o seu dia. Uma grande dose da ansiedade que invade as nossas vidas, ela é desenvolvida por causa do hábito que nós temos de antecipar os problemas. Nós trazemos os problemas futuros para o hoje. Nós trazemos o mal que ainda não sobreveio para o hoje. Nós nos preocupamos, nos ocupamos com o que ainda não aconteceu. O Senhor ensina nesse trecho tão simples, que basta a cada dia o seu mal. Dito de outro jeito, ele está dizendo: viva um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez já é mais do que o que a maioria de nós suporta. Por que nós vamos antecipar o mal do dia seguinte? Por que nós vamos trazer isso ao nosso coração? Se nós não vamos poder fazer nada a respeito do que acontece, do que pode acontecer no futuro. O Senhor nos ensina que nós não devemos ocupar nossas mentes com os problemas que ainda não são. Eles ainda não são de verdade, mas já são na nossa mente. E porque eles já são na nossa mente, eles já nos consomem energia e força e nos deixam ansiosos. Em cada dia, bastam os problemas daquele dia. Além dessa disciplina importante para lidarmos com a ansiedade, é preciso ter em mente também, e o Senhor está dizendo isso nesse texto, de que nós não estamos sós. Deus cuidará do dia de amanhã junto com a gente. Deus estará no seu amanhã. Ele vai estar com você quando o problema vier. Ele vai estar em você quando a dor vier. Ele vai correr ao seu socorro quando acontecer. Você pode ter a certeza disso. Se você
se ele faz parte da sua vida, se você o convidou para fazer parte da sua vida, ele vai estar com você. Ele está pronto, meu irmão, meu amigo, para dissipar as nuvens de ansiedade que estão sobre sua cabeça, sobre o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu não. Bom, eu quero concluir só relembrando para você esses pontos importantes, dessas orientações que o Senhor nos deu, algumas dicas sobre como lidar com a ansiedade nesses dias difíceis que nós vivemos. A primeira orientação do Senhor é: ocupe-se com o amor de Deus. Ocupe-se com o amor de Deus. Confiar em Deus e no seu amor é a proposta de Jesus para nós lidarmos com a ansiedade. Essa confiança não é a certeza de que tudo vai acontecer como você gostaria, mas a convicção de que tudo que acontecer será para o seu bem. Segunda orientação: ocupe-se com o reino de Deus. Fique quieto, aquiete-se. Esse é o seu papel. Às vezes a gente quer um papel grande no reino de Deus, mas o seu papel no reino de Deus é ficar quieto, aquietar-se e deixar Deus concluir a obra de salvação. Somos inquietos, mas nós precisamos abrir mão das inquietações que consomem a nossa alma e colocar nossas esperanças no Senhor. Abrace o reino de Deus em primeiro lugar. Abra mão do seu próprio reino. Anseie ser um cidadão do reino de Deus. Deixe que o Senhor seja o governante da sua vida. Ele mesmo, então, vai acrescentar tudo mais que você precisar. E, por fim, viva um dia de cada vez. Deixe que o dia venha, o dia de amanhã chegue, que os problemas apareçam de verdade. A cada dia, bastam os problemas daquele dia. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude nesses dias difíceis. Não só a vivermos as nossas próprias ansiedades, a lidarmos com elas de forma sábia, orientados pela palavra, mas também a ajudar outros que vivem dias difíceis e que estão consumidos pela ansiedade do seu coração.